Estava aqui a dizer que tem solução para esta mãe que agora falou e, portanto, haverá depois respostas que eu pedi também que fossem dadas para a senhora coordenadora do ensino, que são questões muito concretas, locais, que têm a responsabilidade de as conhecer e poder responder melhor do que nós às mesmas. Contudo, eu aproveitaria para deixar ficar aqui algumas questões de natureza geral e tem que ver com algumas questões colocadas transversalmente às 5 intervenções. Uma delas tem a ver com as questões que temos vindo a negociar com os sindicatos relativamente ao ensino do português no estrangeiro e também ao investimento que é realizado no ensino do português no estrangeiro. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer sobre a questão da taxa de inscrição, que essa decisão não tem sido uma decisão deste Governo, como é de todos sabido. Contudo, essa taxa de inscrição, porque foram feitas perguntas objetivas, ela tem portanto, significa uma receita na Suíça de cerca de 800 mil euros. Como foi dito pelo Sr. Presidente do Camões, o investimento anual no ensino do português na Suíça é neste momento 6.240.000 euros. Portanto, como se vê, a taxa de inscrição não é para pagar o esforço que o Estado português faz no ensino de português aqui. Porque a taxa de inscrição, eu vou dar-vos conta da taxa de inscrição, ela tem uma receita de cerca de 1.400.000 euros, e eu estou a referir-me a ela por sendo uma questão do Camões, ela é uma questão política que qualquer hora é colocada, nomeadamente no Parlamento. A taxa de inscrição, que, como disse, tem uma receita de cerca de 1.400.000 euros em todos os países onde se paga a taxa de inscrição, ela permite o quê? O que é que financia? Melhor, contribui para financiar a coordenação do ensino. Pronto, nós temos os coordenadores do ensino e coordenadores adjuntos, neste caso aqui na Suíça temos uma coordenadora e um coordenador adjunto, e qual é a missão dos coordenadores do ensino? É o de prepararem, organizarem e darem eficiência ao trabalho dos professores, neste caso cerca de 78 professores na Suíça, ou seja, a senhora coordenadora tem a missão, que lhe é confiada pelo Camões e pelo governo português, de reunir regularmente com os professores, de estabelecer objetivos, de avaliar o seu desempenho, para procurar verificar se os professores cumprem ou não a missão que lhes está confiada. Tem também como missão preparar e organizar a realização dos exames, e é a realização dos exames que permite validar os conhecimentos que os alunos de português obtêm nas aulas de português. Essa certificação, que aqui foi referida, depois da realização dos exames, é que permite que essa certificação, quando é feita, isto é muito importante para os pais porque é uma garantia, é que a certificação é feita de acordo com as regras da União Europeia, ou seja, as competências adquiridas pelos alunos destas aulas permite que esses alunos saírem hoje aqui da Suíça e forem para a França, ou forem para a Alemanha, ou forem para Portugal, para as escolas portuguesas, essa competência em língua portuguesa esteja reconhecida. Ora, até há muito pouco tempo atrás, alguns anos atrás, não existia esta certificação, o que significa que tinham um processo de aprendizagem, muitas das vezes organizado pelos pais, mas os meninos aprendiam a língua portuguesa, mas se quisessem fazer uso dessa formação, se chegassem às escolas em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo, não tinha valor. E, portanto, os pais também perceberam bem a importância da certificação do ensino e deste esforço da organização do ensino. Por outro lado, os manuais escolares, quando se passou a pagar a taxa de inscrição, os manuais passaram a ser oferecidos. Ou seja, os manuais escolares que custam na ordem de cerca de 60 euros, se fizermos as contas, é que serem mandados de Portugal para a Suíça, da Suíça distribuídos, expedidos pelo correio ou entregues aos professores, se formos verificar a taxa de inscrição que se paga, é para pagar os manuais e, em alguns casos, não chegaria para pagar os manuais, se fôssemos aplicar todo o custo, só para a entrega dos manuais. Portanto, queria também uma última nota, é que se as famílias não tiverem condições, estamos a falar de uma taxa de inscrição anual, não é para todos os meses, o máximo são 100 euros por ano, portanto, mas pode ir de 20 euros, uma família que não tenha condições, tem muitos filhos, não tem condições económicas, pode ir dos 20 euros aos 100 euros. E, portanto, estas são as notas que eu julgo que são importantes darem-se e estarem, digamos, na posse de todos, para efeito de decisão. Agora, é evidente que este assunto foi discutido, muito discutido, nomeadamente nas campanhas eleitorais,
houve vontade de candidatos a deputados de que esta taxa fosse extinta. Contudo, aquilo que tem sido dito pelo Governo é: nós, se agora abdicarmos desta, podemos cortar a oferta, porque ela é importante, a coordenação do ensino é importante, a oferta dos manuais escolares é importante, a certificação, a formação de professores é importante, então temos que encontrar condições para financiar, caso queiramos acabar com a taxa de inscrição. Portanto, eu julgo que esta posição é uma posição que todos entendem e julgo que é razoável. Ou seja, se no futuro o país ter em condições de poder abdicar desta taxa, por força de outras receitas, com certeza que todos terão gosto em terminar com a taxa, mas é preciso encontrar uma alternativa para financiar este esforço que é desenvolvido. Mas, sobre a pergunta objetiva, quanto é que ela rende na Suíça e qual é o investimento feito, já está dito. Ela rende 800 e tal euros e o investimento anual na Suíça é superior a 6 milhões e 200 mil euros para ensinar o português na Suíça e garantir esta oferta. Eu julgo que esta nota é, do ponto de vista político, bastante importante. Permitam-me também, porque eu fui um pouco comedido há pouco na nota de introdutória, mas falar-vos aqui de algumas medidas que o Sr. Diretor-Geral referiu, mas que são importantes para todos, muito importantes para todos. E gostava também, se não entenderem, coloquem-as por... Olha, eu não entendi, não percebi o que é de facto essa coisa da chave móvel, o que é essa coisa do app registro. Perguntem, que é para nós podermos explicar, porque eu sei que muitas das vezes nós, que estamos a lidar com estas matérias todos os dias, para nós é uma coisa muito adquirida, mas vocês podem não entender o que nós estamos a dizer. Então eu pedia que colocassem as questões de uma forma muito objetiva. Mas permitam-me dizer-vos o seguinte: nós estamos a desenvolver um esforço de reforço dos meios humanos dos serviços consulares, porque nós sabemos também, que ainda não tem sido feito, mas é evidente que nós sabemos que os serviços consulares estão em grande pressão. Porquê? Nós temos vindo a crescer em mais de 100 mil por ano o número de atos consulares na rede consular toda. Nós estamos a falar de, em 2016, 1.960.000 atos consulares praticados nos serviços consulares de todo o mundo. Foram mais 100 mil do que em 2015. E este ano, o ano que terminou de 2017, vai ultrapassar os 2 milhões de atos. O que é que isso significa? Significa que há uma procura cada vez maior dos serviços consulares. E quando, como vocês sabem, houve uma perda de pessoal muito significativa na administração pública toda, não foi só nos serviços consulares, foi nos hospitais, foi nas escolas, foi nas universidades, por causa do congelamento das admissões da administração pública. E, portanto, está a ser feito um esforço no país para reforçar os meios humanos. Abrimos um concurso em 2016 para 21 postos para atendimento e para mais, e cumprimos um concurso que tinha sido previsto abrir em 2015. Entraram 10 chanceleres também em 2016, portanto foram 31 funcionários novos. Em 2017 entraram mais 64 funcionários para atendimento e para despacho consular e foram abertos concursos para 30 adidos da Embaixada. E em 2018 vamos continuar com este esforço. Pela primeira vez, em 2017, entraram mais funcionários do que aqueles que saíram por aposentação ou que tenham saído por questões remuneratórias. E, portanto, é um dado muito importante. Um segundo dado importante: temos vindo também a reforçar os consulados honorários e a tentar reforçar as permanências consulares. Aqui já foi dito pelo Diretor-Geral. O que é que são as permanências consulares? São os nossos serviços consulares, com um funcionário ou dois, que vão aos pontos mais afastados dos serviços consulares regulares, atender e despachar assuntos relativos à vida consular dos nossos cidadãos. O objetivo é reforçar as permanências dentro das propostas dos seus cônsules gerais, para que as pessoas muitas vezes não tenham que se deslocar algumas centenas de quilómetros para poderem ter acesso aos serviços consulares. Mas a par disto está a ser feita uma modernização muito grande. Permitam-me só detalhar aqui algumas matérias, porque eu julgo que elas são importantes. O ato único de inscrição consular, o que é que vai permitir? Vai permitir que vocês no vosso cartão de cidadão tenham um número que corresponda ao número do cartão, um número consular, e que vai permitir que todos vocês, independentemente do sítio onde acedem, hoje, por exemplo, se forem de Zurique para Berna, viverem para Berna, quando chegam a Berna, se não se forem inscrever de novo aos serviços consulares, vocês não estão inscritos nos serviços consulares. Têm que se inscrever. Isto dá-vos trabalho a vocês, dá-vos despesa e também dá esforço aos serviços. Ora, no futuro, vocês vão ter um número que, com o vosso cartão, independentemente de estarem aqui, ir para a França, para a Alemanha, para a Suíça, para a China, para Macau, quando chegam ao serviço, facilmente eles veem a vossa ficha, as vezes que foram ao consulado, os assuntos que trataram, e vai permitir no futuro que vocês, a partir da vossa casa, do vosso computador, sei que os mais velhos têm mais dificuldades, mas os mais jovens hoje lidam muito com os computadores, com as novas tecnologias, podem aceder a serviços da própria administração a partir de casa, como nós fazemos em Portugal para a administração fiscal. Nós fazemos a nossa declaração de IRS a partir de casa.
E para não termos que nos deslocar às finanças. E, portanto, é isto que nós queremos fazer também nos serviços. A segunda mudança muito importante tem a ver com o espaço do cidadão. O espaço do cidadão que nós estamos a levar para os postos, vamos para Paris e para São Paulo, queremos também trazer para os outros postos consulares, permite levar 60 serviços que vocês apenas têm acesso a eles, que são documentos muito importantes para a vida de cada um e de cada uma, vão estar disponíveis nos postos consulares. Estamos em fase de desenvolvimento de testes, como disse, em Paris e São Paulo, porque nós temos 190 mil atos que são praticados em São Paulo e em Paris, são os maiores postos do mundo em termos de serviço. Estamos a desenvolver testes para depois alargar para outros postos. Uma outra informação importante, para quem anda em viagem, há muitos, sobretudo os mais jovens, que andam em viagem por razões de trabalho, por razões de empresas, de investimento, de turismo, nós mandamos desenvolver uma aplicação para telemóvel que se chama Registro Viajante. Vocês forem à internet, descarregam Registro Viajante. É uma aplicação muito simples, mas que é que permite? É muito útil. Imaginem que há portugueses que se deslocam em trabalho para a Alemanha, ou para a Bélgica, ou para a França, ou foram para as Caraíbas, que ainda há poucos dias tivemos que ir buscar 70 portugueses naquele furacão que houve, como se recordam, em São Bartolomeu. Ora, muitos dos cidadãos que estão em viagem não vão aos consulados dizer nós estamos aqui, nós inscrevemos aqui. E então a maior dificuldade que o Estado português tinha era de saber se havia ou não portugueses nesses locais. Ora, esta aplicação, vocês sempre que viajam informam o Ministério dos Negócios Estrangeiros a partir do vosso telemóvel e nós ficamos com a informação sobre o vosso destino, as regiões de destino. E vocês passam a receber informações úteis, cuidados de segurança, cuidados de saúde que têm que ter quando vão para alguns países, para algumas regiões, e em caso de catástrofe, acidente, atentado terrorista, seja o que for, nós mais facilmente, ao identificarmos, mais facilmente podemos mobilizar o apoio dos serviços dos países de acolhimento para vos proteger, para vos apoiar ou até eventualmente para o país vos poder resgatar dessas situações de emergência. Uma outra modernização, a chamada aplicação Português Mais Perto. Para portugueses que estejam muitas vezes longe de escolas onde haja português ou que vão até em trabalho, porque, para fiquem com este número, das 100 mil pessoas que saíram de Portugal em 2016, 60% voltaram a Portugal em períodos inferiores a um ano. E os 10 países de destino principais foram 8 europeus. E só 2 é que foram de fora da Europa, Angola e Moçambique. Portanto, nós, para aqueles que estão imobilizados com os seus filhos mais jovens, trabalhadores da construção civil, vão para o turismo, para trabalhar para hotéis, sazonalmente, os seus filhos não podem perder o contacto com a aprendizagem da língua. Mas nós não podemos ter professores em todos os lados, para onde as pessoas se deslocam. Então, desenvolvemos uma aplicação com o Camões e com a Porto Editora, que permite que, a partir de casa, possam aceder ao processo de formação de língua portuguesa, possam ativar um tutor de língua portuguesa e que permite ir adquirindo competências em língua portuguesa. É claro que isto não é para substituir a rede, nem para substituir o esforço que é feito pelos professores de português, mas é para complementar essa rede e complementar a capacidade de aprendizagem dos portugueses que estão no mundo. Portanto, neste momento temos portugueses de 27 países diferentes a usarem essa plataforma. A grande maioria estão no Canadá, estão nos Estados Unidos, mas temos desde o Vietnã a aprenderem a partir dessa aplicação de ensino à distância. Depois, uma outra mudança que já foi dita, a validade do cartão de cidadão. Muitos não se aperceberam, mas a partir de agora, por decisão também do Governo, o cartão de cidadão para maiores de 25 anos passou de 5 anos para 10 anos a sua validade. Isto não apenas vos dá menos esforço, vos dá menos despesa, perdemos receita no serviço consular, é verdade, mas também é visto como um apoio e como uma desburocratização que também nos tira serviço aos postos e os liberta aos funcionários para outro tipo de atividades. Agora vem também aí, já foi decidido esta semana, em Conselho de Ministros, o passaporte para passageiro frequente. Vai passar de 32 páginas para 48 páginas. Significa, portanto, que quem viaje regularmente tem que ir menos vezes renovar o seu passaporte. Pronto, é menos esforço e também menos esforço para os serviços consulares, mas também uma menor receita, mas visto como um apoio, nomeadamente para aqueles que estão em trânsito, que estão em viagem no mundo. Depois, concluo em relação à modernização com o recenseamento automático. Há décadas, aqui o Sr. Diretor-Geral, que tem uma vida ligada aos serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros, disse-me que era, no seu entender, a maior mudança dos últimos 40 anos
nas condições de participação política dos portugueses estrangeiros. Falou há pouco um dos nossos conselheiros, que esteve certamente no Conselho das Comunidades, há anos que este assunto é discutido. E nunca avançava porque se dizia permanentemente que tecnicamente não era possível. Só que, por força, eu quero aqui também publicamente agradecer o trabalho ao Diretor-Geral, com o COREP e com o STAP do Ministério da Administração Interna, o Dr. Isabel Oneto. Foi feito um trabalho meticuloso durante 1 ano e meio. Que há eleições, os que querem votar têm que ir a posto consular, recensearem-se. Recenseiem-os para as legislativas, depois recenseiem-os para as europeias, recenseiem-os para as presidenciais. Em cada vez que isto acontece tem que se recensear. Ora, o que vai acontecer é que passaremos 300 mil para 1.380.000 de cidadãos recenseados no estrangeiro. E de acordo com a proposta que chegou agora do Parlamento, porque para acautelar questões que estavam a ser colocadas pela Comissão Nacional de Eleições, como é que vai ser feito? Eu espero que seja aprovado. Está aqui, julgo que os partidos com assento no Parlamento estão todos interessados também na mudança, mas como é que vai acontecer? Automaticamente vamos passar 300 mil para 1.380.000 e os portugueses no estrangeiro vão receber uma notificação, uma carta, a perguntar, a dizer, os senhores passaram a estar numa base já oficiosa de recenseamento, se não quiserem ficar recenseados automaticamente, têm que comunicar ao vosso posto. Não querendo, eles podem não querer. Se não disserem nada, então passam automaticamente a estar recenseados na residência que está no vosso cartão de cidadão. E isto vai permitir que no futuro, para as eleições legislativas, vocês recebam em casa, como sabem, um boletim de voto, com um postal, onde vocês podem votar e enviar para Portugal essa mesma vosso voto. Para as eleições presidenciais, continuará como até aqui, vocês têm que se deslocar aos postos para votar presencialmente, porque a eleição presencial vai continuar, com a votação do Parlamento, a ser o voto presencial. Por razões de segurança também na eleição do Presidente da República e de cumprimento da Constituição, nomeadamente o seu artigo 121, número 2. Mas, mesmo assim, nós estamos já também em condições de, se a Comissão Nacional de Eleições autorizar, podermos duplicar o número de mesas de voto para as eleições presidenciais. Portanto, esta mudança é muito significativa, do ponto de vista do que ela representa para as condições de participação eleitoral dos portugueses nos atos eleitorais do seu país. Mas deixo ficar um apelo. É muito importante que vocês votem também aqui na Suíça para as eleições locais, aqui. Porque se vocês votarem mais, as autoridades serão mais sensíveis aos interesses dos portugueses aqui, porque em regra os portugueses no estrangeiro não votam nas eleições dos países de acolhimento e, não votando, não têm peso político. E é muito importante participarem ativamente nas eleições para os órgãos locais e regionais dos países onde vivem, que é para que aqueles que representam essas regiões tenham outro respeito também político pelos cidadãos que aqui estão e para corresponder a muitas das questões que aqui foram colocadas, como aquela que foi referida, porque é que nós não integramos a língua portuguesa nas escolas da Suíça. Eu queria dizer que ainda ontem estive com o Sr. Presidente do Camões e com a Sra. Coordenadora do Ensino Português, com as autoridades de Friburgo, para lutar por esse objetivo, e é claro que eles dizem-nos que cada cantão é autónomo e decide por si próprio, e o alemão e o francês, consoante depois as regiões da Suíça, é que está integrado. E se abrirem aos portugueses, também tem a pressão dos italianos, que também querem que o italiano seja integrado nas respectivas escolas e outras nacionalidades. Mas o que é que se comprometeram, no caso de Friburgo, foi a abrirem sim a oferta de língua portuguesa no ensino secundário. Vai ser desenvolvido um trabalho mais aturado, aliás é muito interessante porque no ensino secundário está a aumentar, desde 2014, o número de alunos no ensino secundário com acesso à língua portuguesa e, portanto, é um esforço que tem que ser feito por todos nós, mas lá está. Quanto maior for a vossa participação, os pais irem às escolas, falar com os diretores das escolas, e isso que estão a dizer nós é muito importante dizer também nas escolas, não estarem aliados da vida da escola, ir às escolas, falar com as direções das escolas, ir falar com os responsáveis políticos, sempre que os encontram, e votarem, porque quanto mais força tiverem do ponto de vista político, mais as autoridades olham para os portugueses de uma outra maneira, porque na hora também decidem quem ganha as eleições. É muito importante vocês terem esta consciência cívica e política.
antes de passar aqui aos secretários fiscais, esta informação que vos dei aqui, o Sr. Diretor-Geral, o agendamento online que estamos a alargar aos postos é muito importante, porque é que vai permitir? Vai permitir que os senhores antes de irem aqui ao consulado, às vezes os mais velhos não sabem lidar com os computadores, eu devo dizer que também sou muito competente nas novas tecnologias, mas quando nós não sabemos, pedimos aos nossos filhos ou aos nossos netos para nos fazer isso. É uma forma de nos ajudarmos uns aos outros e, portanto, podem marcar com os agendamentos online, programar a vossa ida ao... Sei várias vezes e isso é verdade. Relativamente à parte da segurança social, eu vou responder. Está a funcionar muito melhor. Eu vou responder às duas questões que foram colocadas numa só. O que é que aconteceu aqui com a linha da segurança social? Eu penso que isto é importante. Quando nós chegamos em 2015, verificamos que o que aconteceu foi que em 2012 ou 2013 o centro de contacto que existia, em que existiam vários funcionários só a atender o telefone, essa linha foi desativada, esse centro de contacto foi desmantelado e o atendimento telefónico passou a ser feito por funcionários da Segurança Social. Ou seja, funcionários que estavam a fazer atendimento ao público presencial e estavam também a atender o telefone. E por isso é que ficou muito difícil contactar a Segurança Social. O que é que nós fizemos no final do ano passado? No final do ano passado voltamos a reativar esse centro de contacto. O que nós temos agora é um centro de contacto em que temos os funcionários que estão apenas a atender o telefone. Portanto, há muito mais chamadas atendidas, há muito mais disponibilidade para atender os telefones e responder às vossas questões. Portanto, utilizem a linha, é muito mais fácil contactar o Centro de Contacto da Segurança Social. Como é que o podem contactar? Podem contactá-lo através do número 300 502 502, com o indicativo. Esta linha está a funcionar entre as 9 da manhã e as 6 da tarde, hora portuguesa. Através desta linha podem também fazer uma marcação do atendimento, se forem a Portugal e quiserem ser atendidos no Centro Distrital de Segurança Social ou então no Centro Nacional de Pensões. Também podem fazê-lo através desta linha. E podem, e isto agora respondendo à questão de quando não têm a resposta da Segurança Social Portuguesa, como é que podem contactar? Podem contactar a Segurança Social Portuguesa, podem contactar através desta linha, podem contactar também através do e-mail cnp-traço-pensões@seg-social.pt. Eu vou repetir. O número das finanças também outra vez. O número de contacto do Centro de Contacto da Segurança Social é o 300 502 502. O e-mail que podem contactar o Centro Nacional de Pensões é o cnp-traço-pensões@seg-social.pt. Portanto, alguma dificuldade que tenham, alguma resposta que não tenham, podem sempre contactar. A Segurança Social está completamente disponível para vos ouvir e responder às vossas questões. Temos estado a reforçar os nossos serviços de atendimento, por isso estejam à vontade para nos contactar. O número das finanças eu não sei se... Então, o número da autoridade tributária é o seguido portanto, com o indicativo antes, 351, e o número é o 217 206 707. Precisam que eu repita? Ok, então repetindo, 217 206 707. Obrigada. Bom, o Câmaras não tem nenhuma linha de atendimento em Lisboa, mas tem uma linha permanente de atendimento aqui através da nossa coordenadora de ensino, portanto, se a doutora quiser depois divulgar, eu penso que já o terá feito, mas acho que pode ser útil, já que estamos aqui numa partilha muito franca e aberta de linhas de comunicação, que eu acho que é de extrema importância. Nós partilhamos linhas de comunicação, para lá da conversa que estamos a ter aqui hoje.
O Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas já respondeu em grande medida, de maneira muito eloquente, às questões que foram colocadas no domínio do ensino da língua. Gostava só de dizer ao representante do Santander Tota, e aproveitando a sua presença aqui, enquanto empresário também, que nós temos há cerca de um ano um programa muito interessante que se chama Empresa Promotora da Língua Portuguesa. Eu terei todo o gosto em enviar, se me quiser dar o seu mail, para o seu mail e para quem entenda útil, um folheto informativo do que é esta iniciativa. Basicamente é uma iniciativa que, mediante uma contribuição financeira de uma empresa protocolada com o Camões, há um auxílio, digamos, na promoção. Há eventualmente mais empresários aqui na sala. Salientar que o Santander Tota, ao longo dos últimos anos, já tem oferecido o sistema anualmente bolsas de estudo. Muito bem, então pode integrar isso, essa sua ação também do banco, porque dá visibilidade e é considerado como mecenato para efeitos fiscais, a contribuição da empresa neste âmbito. Eu sou representante do banco, sou funcionário do Banco Santander Tota, sou representante do Santander Tota, essencialmente. Mas pronto, pode fazer. Necessidades de estudo, passam sempre pela CERT em Lisboa, como é óbvio. Pois, mas pronto, de qualquer modo, como está aqui, é uma mensagem que também pode servir para outros que eventualmente estejam presentes. Escolas portuguesas. Há aqui uma questão sobre as escolas portuguesas e é interessante, portanto estamos a falar da intervenção do Sr. Domingos Pereira e eu vou tentar responder às outras questões que colocou. Na verdade, as escolas portuguesas são da tutela do Ministério da Educação, não são da tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, portanto, o Camões, não, o Ministério da Educação. E há escolas portuguesas, como sabe, nos países de língua portuguesa. Portanto, estamos a falar desde Angola a Timor-Leste, é onde existem escolas portuguesas. Portanto, é uma tutela que não é nossa. A referência que faz é uma referência de facto interessante, porque há uma reflexão em curso, a vários níveis, sobre a pertinência de abrir escolas portuguesas, eventualmente noutra modalidade que não aquela que existe atualmente, noutros países, que não sejam países de língua portuguesa. Noutros continentes, mas isso de facto é uma reflexão que está a fazer caminho e não há qualquer tipo de informação que eu possa dar em termos úteis hoje. Em relação aos certificados, na verdade os certificados são submetidos a um processo algo longo, mas tem que ser assim. É um processo que envolve várias fases. Eu não vou estar aqui a amassá-los com essas fases todas, mas por exemplo, desde a correção das provas, à preparação das pautas, à validação, à emissão do certificado, à assinatura pelo Presidente do Camões, à assinatura pela Direção-Geral do Ministério da Educação, ao envio por mala diplomática e à distribuição e às férias escolares, às vezes as férias de verão que se metem pelo meio, enfim, compreenderá que leva tempo. O que estamos a tentar fazer é introduzir para o próximo ano um sistema de assinatura eletrónica. Pode ser que ajude a diminuir um pouco o tempo de espera. E, portanto, em relação aos certificados. Em relação a outras questões que colocou, designadamente matrículas e horários, eu penso que era interessante ouvirmos a nossa coordenadora de ensino, porque é uma questão muito prática e, na verdade, a atuação da coordenadora de ensino tem como objetivo também isto, informar os encarregados de educação sobre estas questões muito práticas. Portanto, talvez, Sra. Professora, eu depois lhe pudesse passar a palavra ou ir na sala para esclarecer sobre estas questões. O mesmo se pode dizer em relação àquela questão colocada sobre exames de francês e de português ao mesmo tempo. É uma questão prática à qual eu de facto não sei responder, mas talvez a Sra. Coordenadora de ensino possa responder. Muito obrigado. Então, bom dia, obrigada pelas questões e creio que já tive a oportunidade, na semana passada, já tive a oportunidade, no mínimo 2 vezes, de esclarecer estes aspectos. Em relação às matrículas, de facto as matrículas vão começar agora durante todo o mês de março e é óbvio que indicamos logo aos encarregados de educação o pagamento e o boletim para o pagamento dos correios ou transferência bancária deve ser feito. Em relação aos horários, foi isso que estava a dizer, horários e a divulgação dos horários. Os horários são feitos após as inscrições e por isso nós precisamos dos números das inscrições durante o mês de março.
Fazemos os horários sempre mais ou menos durante o mês de abril e a partir do início de maio são enviados para serem analisados. Nós não podemos, de modo nenhum, divulgar horários sem os horários terem sido aprovados, homologados e publicitados no Diário da República. E essa publicitação geralmente ocorre em julho. Se a publicitação ocorrer antecipadamente, nós daremos a informação antecipadamente. Antes disso, não o podemos fazer oficialmente, de qualquer modo. Nós temos uma rede de docentes altamente estável, mas também temos que ter muita cautela com este tipo de informação, porque em cima da hora, muitas vezes, nós não temos a sala que estávamos a pensar ter, porque naquela escola X e Y, por outras razões pelas quais nós não temos qualquer responsabilidade nem podemos intervir, a sala foi atribuída a outras línguas, ou deixou de estar disponível, ou a escola entrou em obras. E por esses motivos, nós não podemos assegurar 100% que o horário vai ser exatamente igual ao ano anterior. Compreendemos, sem dúvida, o problema que é para gerir os horários das crianças. É óbvio. Mas nós fazemos o nosso melhor e aguardamos também a compreensão de todos, porque todos queremos o mesmo, que ao fim e ao cabo, que todos os meninos, meninas, jovens, progridam e desenvolvam as suas competências linguísticas e culturais. Portanto, se o objetivo é esse, o elo que nos une, é por isso todos, compreensão de um lado e do outro, temos que lutar. E vamos lutando. E nesta perspectiva de perceber e tentar ajudar e ir ao encontro daquilo que são as necessidades e anseios de todos, em relação à questão de não poder estar em dois sítios ao mesmo tempo, é óbvio, não é a primeira vez que surge. Nós vamos tentar ver como podemos fazer. Houve também já situações de alunos que ficaram impossibilitados por doença. Os exames, eu não posso dizer, faz na semana a seguir, não dá, porque os exames são exames mundiais, são feitos naquela data e há toda uma política de confidencialidade que tem a ver com exames que garantem naturalmente a sua credibilidade, mas envia-me um e-mail para depois podermos ver a melhor maneira de resolver o assunto. Aliás, o meu e-mail já agora é maria.gonçalves@camões.mené.pt e o número de telefone daqui do Consulado de Zurique, que toda a gente sabe, mas divulga, é 044, como todos sabem, 230 55. Ainda uma questão que o Sr. Domingos colocou em relação ao tempo de aula. Ora, eu não lhe sei responder assim com uma insinuação apenas, sem dizer especificamente do que é que se trata, porque todos os horários, como eu acabei de dizer há bocado com as salas, também há limitação de horário e de tempo. E frequentemente até em horários que se desenvolvem ao sábado, quando se aproximam as férias, as escolas fecham e não nos deixam de modo nenhum dar aula, mesmo que os professores queiram e peçam. Aliás, recebi um e-mail de uma professora que está aqui na sala ainda a semana passada, feliz a dizer-me finalmente consegui que me deixassem dar aulas este sábado. Yupi! Portanto, é um esforço de todos e todas as situações concretas devem ser sempre reportadas para os serviços de ensino de Zurique, que têm a morada, ou diretamente para mim. Os meus e-mails também está tudo na página de Camões e todos resolvemos sempre da melhor maneira, porque o objetivo é comum a todos. Creio que esclareci, não tomo mais tempo, muito obrigada. Os seus secretários de Estado, António Mendes, também têm esse secretário de Estado, mas nós, de certeza absoluta, que quando fizemos uma avaliação da nossa situação, temos uma situação diversa, porque tem a ver com o nosso percurso de vida profissional e com o nosso percurso contributivo. Portanto, cada situação é uma situação, embora haja princípios gerais. De qualquer das maneiras, vale em relação às situações particulares, serem avaliadas, e esta disponibilidade, o que é o mais importante do conjunto destas iniciativas, é haver disponibilidade dos serviços
avaliarem a situação concreta e, nomeadamente, a questão da simulação, porque há formas de simular, fazer simulações, tendo em conta verificar os termos em que, efetivamente, as pessoas, os cidadãos, serão tributados querendo regressar a Portugal. E aquilo que eu vos queria reiterar é que nós temos todo o gosto, Portugal tem todo o gosto que vocês possam regressar às vossas terras de origem. Nós temos todo o gosto disso e acreditem que eu que fui autarca sei bem o que custa perder dos territórios as pessoas que foram para o estrangeiro. E vocês fazem muita falta no nosso país. Nós queremos muito que vocês, se essa for a vossa vontade, possam regressar ao vosso país de origem. Por isso que não haja dúvidas sobre isso, e julgo que não há dúvidas, se se fizer uma avaliação serena, não haverá dúvidas sobre isso. Mas houve questões que foram colocadas em relação às comunidades portuguesas, diretamente, nomeadamente, há pouco, o Adelino Sá, do jornal, colocou a questão das cartas de condução. Como digo, foi a primeira vez que a mim me foi colocado o assunto. Aqui, neste país, já foi colocado em outros países, nomeadamente no Canadá. Aqui foi colocado pela primeira vez. Nas sessões anteriores ninguém tinha colocado o assunto. Aquilo que eu procurarei saber, com o apoio dos serviços consulares, é junto do IMTT, que é o Instituto da Mobilidade dos Transportes Terrestres, e que em Portugal regula esta matéria, procurar verificar efetivamente que casos têm sido diagnosticados, em que cantões é que isso tem acontecido essa dificuldade de obtenção dos certificados de validade dos documentos de cá, para terem o reconhecimento da carta de condução em Portugal, para tentar verificar como é que nós poderemos, do ponto de vista que o de votarem nos atos eleitorais para as eleições legislativas, europeias e presidenciais, porque os números, já de hoje, são números que nos devem fazer refletir a todos. Porquê? Nós temos, em média, 300 mil cidadãos portugueses licenciados no estrangeiro, 280 mil nas últimas presidenciais e cerca de 300 mil nas eleições legislativas.